Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Estamos aqui começando mais um podcast, o Fala Vox, o podcast da unidade de São José dos Campos da Vox Chuiú e Jacareí. Não podemos esquecer a nossa bela unidade que está lá. Quantos meses, Pedro? 9. 9 meses. Já está crescendo, está bela. Amém. E a nossa frase de hoje, quer dizer, a minha frase de hoje é: ostra feliz não faz pérolas. Uau. Caraca. Muitas vezes a gente entender passa por dificuldades, provações, mas é nelas que a gente se fortalece e faz quem nós somos hoje. Muito boa. Muito bom. Profunda. Profunda. É aquela velha coisa do diamante que ele só se forma na pressão. Exatamente. Legal. Verdade. Exatamente. E nós estamos aqui com o nosso menino do marketing, Sadraque. Tudo bem, Sadraque? Tudo ótimo. Ótimo dia, tarde e noite para quem está nos vendo, nos ouvindo. Hoje a gente vai falar sobre comunicação para transformar. Tá sensacional. Espero que vocês gostem. Muito bem. Quero apresentar aqui também. Apresentar não, ele já veio aqui. A gente já fez um podcast maravilhoso que vai pro ar ainda. Mas é o menino de ouro, nosso Pedro. Pedro, nosso coordenador comercial. Fala um pouquinho. Muito obrigado, Sadraque, Bruna. Um excelente dia. E é um prazer estar aqui de novo. Quantas vezes eu tiver que vir, eu vou vir com a maior felicidade. Já que você falou de frase, eu tenho uma também. Ou você se ilude, ou você tem resultado. As duas coisas ao mesmo tempo não dá. Muito bom. E eu quero aproveitar essa deixa aqui para apresentar o nosso outro convidado, que foi inclusive alguém que eu conheci como aluno na Vox Chuiú, que é o Rafa Cravo. Ele é empresário na área de tecnologia, Iron Man, ou seja, o cara é fera. Ele também é uma das pessoas mais obcecadas positivamente por conhecimento, educação, evoluir. E até por isso aí que a gente conseguiu até criar uma amizade muito legal. Rafa, prazer estar com você aqui hoje. Prazer, Pedrão. E já deixando aqui minha frase também, já que você pegou o gancho aí do conhecimento, o obstáculo é o caminho. E é o nome de um livro e que faz muito sentido, né? E pegando o gancho do oratório, muita gente tem medo, às vezes, de se expor, de estar num podcast, ser entrevistado, se comunicar. Mas pense que esse obstáculo pode ser o caminho da sua vida. Pode te levar a lugares que você nunca imaginou. Muito bom, muito bom. legal. Só lembrando que a gente proporciona esse momento, esse podcast, Sadraque, para estimular os nossos alunos, para rever ex-alunos, para que eles possam e que todos nós possamos colocar em prática aquilo que a gente aprende dentro da Vox, que é a comunicação. Exato. Em última instância, o podcast ele é para trazer para vocês conhecimento e também prática. Hoje a gente vai ter aqui um pouco de prática também, um spoiler aí dos próximos episódios. Então espero que vocês gostem bastante. Então, Rafael, conta um pouquinho sobre você, sobre a sua vida, como que foi para você conhecer a Vox Chuiú. Show de bola. Contando um pouquinho da minha história. Eu sempre, desde pequenininho, eu sempre tive vontade de empreender, né? Meu pai é empresário, sempre foi empresário. E quando eu era criança, eu comecei a minha pequena empresa, que era uma fábrica de geladinhos. Ali eu aprendi conceitos de finanças, aprendi sobre inadimplência, quando os meus amigos me davam calote. Muito bom. Então foram muitos aprendizados. Depois disso, fui fazendo outras coisas durante a faculdade. Eu montei uma empresa de eventos, cheguei a fazer eventos para mais de 4 mil pessoas, com grupos como o El Chan, para festas mais universitárias ali. E voltei para São José para dar continuidade no negócio do meu pai, que ele já estava saindo para aposentar, né? Então, junto com o meu sócio William, a gente começou ali a dar um gás a mais no negócio, colocar energia nova, e também fundamos, depois de um tempo, a Hunt Sales, que é uma empresa de IA para vendas, onde a gente automatiza todo atendimento no WhatsApp para fazer campanhas, qualificação de leads e consegue ali fazer uma estrutura de follow-ups também através da IA. Que legal. Então, esse é o nosso negócio hoje. Empresário nato. Pois é, desde criança ali. Pois é. Começou vendendo geladinho, hoje em Quantos dia anos já você tinha? Eu acho que por cerca de 9, 10, Uau. provavelmente. Caramba. Isso aqui é legal, né? Eu tenho acompanhado no Instagram, a gente vê não sei se vocês chegaram a ver, não lembro o arroba dele agora, mas é um menininho que ele recebe a mesada e ele mesmo paga as coisas dele. Não. E aí a mãe dele levou pra comprar roupa, umas coisas assim, aí ele, nossa, gostei. A mãe, tá bom, então você vai comprar? Ah, vou.
Aí a hora que ele viu a etiqueta assim, o preço, ele falou, não, vou comprar não, vou Eu desde cedo já ensinar essa educação financeira, que infelizmente é um déficit que a gente tem, né, No Brasil, no Brasil, né, como ensino público e até um pouco no ensino privado. Então, quanto mais cedo a gente ensinar isso para as crianças é melhor. Com certeza. Pois é. E aí nessa jornada, né, depois tendo essa necessidade de empreender, eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Então, eu sempre tive dificuldade de falar em público, de me expor. Só que quando você é empresário, você não tem escolhas. Você precisa se vender. Você precisa se expor. Tem uma frase que eu gosto que ninguém tá te observando 24 horas por dia para te reconhecer. Você precisa se vender. Então, as coisas não vêm até você. E aí foi de encontro a isso que eu fui fazer Vox, né? Para poder melhorar a minha comunicação e aprender com vocês, que são os melhores, a como me comunicar melhor, né? Desde criança você tinha essa trava? Sim, desde criança eu sempre fui mais reservado, mais tímido. Na faculdade também, eu falei que eu fazia festas, né? Então, mas mesmo assim, mesmo lidando com muitas pessoas, eu tinha uma trava. Eu gosto de ter uma história que minha esposa sempre conta, que a gente fazia parte de atlética, né? Tinha a Liga das Atléticas lá. E eu fui fazer uma parceria com essas atléticas para eles participarem das nossas festas. E aí eu tinha que me apresentar em público e vender a ideia ali para eles. E aí foi eu e meu sócio. Meu sócio falou 100%, eu não falei nada, fiquei no cantinho ali querendo me esconder, com vergonha. Então eu tinha, por mais que eu lidava com muitas pessoas, eu tinha dificuldade de me comunicar, né, com certas pessoas. Mas não tem escolha. Isso é uma coisa que é até curioso, né? Alguns empresários, eles já têm algum determinado sucesso, mas eles ainda têm essa trava, porque quando você vai vender o seu produto, vender o seu serviço, você conhece daquilo tecnicamente, é fácil falar sobre isso no 1 a 1. Agora, colocou num palco, colocou um público de 10, 20 pessoas para você falar, aí a história muda. Sim. E acontece também dessa pessoa que já tem o sucesso antes de ter uma comunicação boa, ela vai alavancar o resultado dela, ela vai crescer sempre com base no ciclo social dela, em indicação no máximo, pessoas que já conhecem, então ela perde uma potência muito grande de alcançar a maior parte das pessoas que ainda não conhecem, que ela só vai alcançar a hora que ela conseguir expor a voz dela para fora. E hoje, a gente vivendo no mundo digital, a gente estava falando um pouquinho antes de começar sobre a IA também, só que antes da IA, muitos tinham que colocar a cara tapa ali na rede social. E muitos não conseguem. E aí, como que fica para expandir esse seu negócio? Porque hoje, para quem não vai na internet, perde metade das vendas. Mas como foi o seu processo, Rafa? Conta pra gente. Legal. Como você conheceu a Vox ali? Como você ficou sabendo? Assim, eu já vinha buscando isso, né? E aí, quando eu fiquei sabendo da Vox, já me brilhou o olho. Falei, eu preciso fazer isso. Eu fiz um curso que é o MBM, talvez alguns de vocês conheçam. E lá a gente tem um dia que a gente tem uma dinâmica de oratória. E nessa dinâmica, a gente tinha que fazer tinham 3 sessões. Na primeira, você tinha que falar... Era um tema bem complexo, eles traziam ali sobre aborto e tal. E aí, nessa eu já travei, de cara. É como se fosse a aula de persuasão da Vox. Encontra outro a favor ali. Isso. É um tema polêmico que você tinha que se desenvolver. Na segunda, era fácil. Era eu falar sobre o meu negócio. Só que eu também não consegui desenvolver nada, me deu branco. Caramba. Então, eu ficava querendo falar de um jeito perfeito, entrando na naturalidade, que é a primeira aula da Vox, onde a gente aprende sobre naturalidade, né? Você não tem que querer saber todas as palavras que você vai falar, né? E nisso eu travei, e aí eu vi que eu precisava de um curso de oratória. Quando eu vi que abriu o Vox to You aqui em São José, que eu descobri, aí na hora eu já falei, preciso fazer isso, preciso me desenvolver. Foi quando eu conheci vocês e comecei essa jornada. Legal. De um ano, eu acho, né? 1 ano e pouquinho, mais ou menos. Foi 10 meses. 10 meses. 10 meses. 10 meses o curso. Antes era de 40 aulas. E aí, o que você achou? Quando você entrou na Vox, começou ali as aulas, o que você achou das aulas? Subiu no caixote a primeira vez, como é que foi? A primeira eu fui numa aula experimental,
Aí eu falei, nossa, estranho esse negócio, né? O que você achou de estranho? O pessoal vai fazer você se expor mesmo. Será que eu vou conseguir? Todo mundo acha que tem uma certa resistência de cara, né? E aí, nisso, no final da aula, eu tava, nossa, que aula legal. Como eu saí de lá cheio de energia. E aí eu já me matriculei, já comecei a fazer as aulas normais. E aí todo dia eu chegava em casa com aquela energia que você sai da aula, contava pra minha esposa como tinha sido a aula, aí ela ficava olhando. Aí não deu umas 3, 4 semanas, ela, eu quero fazer também. Eu quero ver como é. Porque assim, realmente, além de você aprender as coisas, você tem uma experiência que não é só aprender a técnica de oratória, mas você tem uma vivência ali. Você sobe no caixote, você tem que ir no palco, e isso vai fazendo com que você saia da sua zona de conforto para aprender de fato, e não só aprender a técnica. Você acha que teve diferença de uma aula presencial, de um curso totalmente presencial, para os cursos online? Ah, não tem nem comparação. Se fosse online, primeiro... no presencial você se conecta com as pessoas, então você tá fazendo networking, você tá conhecendo história de vida de cada um que tá ali. Tem pessoas melhores, eu brinquei aqui agora há pouco que eu gostava de ir na turma do Pedro porque subia a régua, né? O Pedro é um cara muito bom de oratória, e aí tinha o Gustavo também, que mandava bem, e quando eu ia lá, eu falava, putz, eu preciso me desenvolver mais. Então, o ambiente te proporciona isso. O que um curso online não vai te trazer esse poder do ambiente, de fazer você tá querendo buscar mais, crescer mais, né? Sabe o que é interessante? Tem aquela história de que a gente só cresce com a dor. Aquela frase de academia, no pain, no gain. E eu acredito que o principal que aquele ambiente proporciona pra gente é sentir essa dor num ambiente seguro. É sentir essa dor num ambiente que todo mundo ali tá pra isso. Então, você foi lá, você travou, você vai descer, as pessoas vão te aplaudir. Eu lembro na minha primeira aula, Rafa, isso são os bastidores, pouca gente sabe. Na minha primeira aula, era já uma das aulas mais avançadas de uma outra turma. E aí, no momento do caixote, tava então a minha turma nova e os veteranos ali. Quando eu olhei pros veteranos, na minha cabeça, era o pessoal do Vale do Silício ali. Era o Barack Obama, era, sei lá, só gente assim, nível altíssimo. Eu fui falar no caixote, eu quase chorei de vergonha. Só que eu fui. E aí eu lembro, eu saí com o corpo quente, de tanto timidez, tanto nervosismo. Na semana seguinte, eu fui de novo. E aí eu fui de novo. Aí na terceira vez, eu já falei, não é um desafio tão grande assim. Eu acredito que uma das coisas que mais transforma de fato é a gente mostrar para o nosso cérebro, que é o que a Vox permite, mostrar para o nosso cérebro que, olha, você vai subir ali, você vai sofrer um pouquinho, mas você vai sobreviver. Tá tudo bem. E aí depois, quando você tiver que subir no MBM, ou você tiver que subir no, sei lá, na frente de quem for, você vai sobreviver. Vai estar tudo bem. E aí você começa a se comportar de outra maneira. Sim, é aquela frase, tá com medo, vai com medo mesmo. Total. E o legal é que a gente vê a transformação dos outros também, né? Quantas pessoas a gente via que no começo eram travadas, assim como eu, e que servem de exemplo de superação. Quando chega no final do curso, na formatura, você até se emociona, né? De ver a pessoa fazendo aquele discurso ali. A formatura é linda. Eu sempre me emociono. Eu sempre falo que é um combustível para eu continuar. Porque às vezes você chega esgotado, cansado do processo, mas quando você vê que você fez parte de transformar a vida das pessoas, isso é maravilhoso. É muito gratificante. É incrível. E vocês já conseguiram notar, no caso do Rafael, do Pedro, a gente já conhece, já veio com ele todos os dias, mas a transformação do antes e depois da Vox, você pensou assim, poxa, o Rafael de tantos anos atrás, antes de fazer Vox, não faria isso. Não conseguiria fazer. Já aconteceu isso contigo? Sim, eu acredito muito que é um processo, né? Então, assim, a Vox acabou sendo um gatilho para mim da continuidade. Por exemplo, quando eu fiz a Vox, eu pensava muito em comunicação. Então, eu comecei a gravar podcast aqui nesse estúdio, inclusive. É verdade. Então, olha que legal. Por quê? Se não fosse a Vox, talvez eu não teria começado. Então, ela é um gatilho que leva você a fazer várias outras coisas que você dá continuidade no processo também e vai melhorando. Então, coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer na vida, eu acabei fazendo.
Como, por exemplo, fazer um podcast. Primeiro você começa, depois você melhora. É o que eu costumo dizer. Você tá com medo, vai com medo mesmo. Começa. Porque se você ficar com medo e continuar sentado, você nunca vai dar o primeiro passo e você nunca vai melhorar. Porque é se expondo, é treinando que você melhora. Total. Você melhora. Mas ele falou uma coisa interessante, Pedro, que ele assistia às aulas em outras turmas, principalmente na sua turma. E esse também é um diferencial da Vox. Conta um pouquinho pra gente. Como que funciona? O que é um negócio interessante? Quando a gente pensa numa jornada aí de 7, 10 meses, igual foi o caso do Rafa, igual foi o meu caso, vai chegar num momento ali que você se familiariza com todo mundo. Você vai estar à vontade. Aí isso é igual você tá com seus amigos. Você fala, você dá risada, você já não se importa muito. Não tem mais muita vergonha. Quando você vai para outra turma, aí o frio na barriga é outro. Você vê os rostos diferentes, os julgamentos que você ainda não conhece, e aí o frio na barriga volta total. Então eu acredito que isso também é uma das coisas que mais traz a sensação de vida real. Porque na vida real você não sabe quem vai estar na sua frente na maioria das vezes. E aí, conforme você vai assistindo em outras turmas, você vai estar cada vez mais preparado para qualquer tipo de situação. Isso, inclusive, é uma das coisas que eu mais gostava da Vox. Não sei se ainda é assim hoje em dia, mas essa liberdade de poder ir em outras turmas, né? Tanto quanto quando você perdia uma aula, mas às vezes também você não precisava nem ter perdido, você podia rever. Não sei se ainda funciona assim, Sim, mas é algo que me chamou muita atenção ali, porque para quem tá querendo se desenvolver ali num nível alto, né? Você acaba tendo essa possibilidade de estar indo em outras turmas para aprender cada vez mais e se expor também, porque no dia a dia você não se expõe, não sai da zona de conforto. Legal, muito bom. E você viu, Rafa, transformação na sua vida ou simplesmente na sua oratória quando você subia no palco? A Vox, a comunicação, ela agrega também na vida pessoal? Agrega. Porque, assim, a comunicação, ela não é só externa, né? Ela é externa e ela é interna. Vou te dar um exemplo. Eu machuquei o pé jogando bola semana passada. Eu posso falar, putz, que merda, machuquei o pé. E ficar estressado e ficar bravo. Mas eu também posso falar pra mim mesmo que, pô, gratidão, obrigado, eu tenho... Olha como uma pessoa que não tem uma perna faz as coisas. Então, tudo isso é comunicação também. E a gente aprende um pouco de PNL na Vox, de como a gente se portar também, né? Então, faz diferença. Como lida com os sentimentos, com os pensamentos ali. Também. Legal, cara. Na comunicação, nos relacionamentos, você entender o outro, ter empatia, né? Sim. E, cara, eu até queria fazer uma pergunta em relação ao que a gente estava conversando ali antes. O que você enxerga de novos projetos aí na sua vida que você conseguiu destravar por ter destravado essa timidez, por ter conseguido se comunicar bem? Legal. Falando um pouquinho, trazendo pro contexto ali do meu negócio, né? Então, isso a gente vê desde a parte ali, por exemplo, eu trabalho com IA, mas a IA também tem a forma de comunicar certa. Então, por exemplo, na nossa IA, a gente traz conceitos da Vox também. A gente coloca analogias, coloca storytelling, coloca como contornar uma objeção, como fazer um rapport. Tudo coisas que a gente vê na Vox to You e a gente traz também para o contexto. Por exemplo, acho que todo mundo já passou por um atendimento ali que o atendente não teve empatia, não se comunicou bem. Várias vezes. Com aquele negócio engessado. Isso acontece muito. Isso uma pessoa que não fez Vox talvez atenda assim. Mas a pessoa que passou pela Vox entendeu como criar empatia, como fazer uma conexão genuína ali, ela vai atender de um jeito diferenciado, né? E isso a gente também tem que trazer para a IA. Porque a IA, muita gente tem raiva da tecnologia. Por quê? Porque é engessado. É a mesma coisa. A gente traz essa conexão, né? Então, são tudo conceitos da Vox. Caramba. Até porque a gente tem de exemplo de atendimento automatizado, aqueles atendimentos que você liga. Claro. Para fazer tal coisa, digite 9. Para fazer tal coisa, digite 5. Aí E nunca resolve. E sempre tem alguma opção que é falar diretamente com o atendente que eles escondem. Geralmente, a pessoinha que gravou, né, a gravação fala, fale 9 para tal coisa. Aí ela espera uns 5 segundos para falar com o atendente, digite tal. É aquela a hora que você passa a raiva e aí você pega o ranço de automação. Mas aí quando a gente trata para IA, para Large Language Model e tudo mais...
a coisa muda de figura. Sim, e pegando a pergunta do Pedro também, né? Outros projetos que a gente tem feito é a parte de eventos. Então, um dos planos para esse ano é a gente fazer mais eventos, então tá no palco mesmo, né? E isso é um canal de vendas da empresa, vai ser um canal de vendas. E a Vox2U vai ajudar nisso. Então, a Vox2U tá ajudando a fazer a minha empresa crescer também. E não é só um falar melhor, né? Mas tá gerando resultado, né? Para mim e para quem vai ser impactado pelo que a gente fizer. Hoje, nos seus eventos, você sobe no palco e fala? Sim. Não é mais só o sócio. Não. Passou essa fase, graças a Deus. Legal. E você faz a parte de vendas também do seu negócio? Sim, hoje a gente tem um time, né? Mas eu acabo fazendo também. E é outra coisa que eu vejo muita diferença, porque você tem que saber se relacionar, né? Se conectar e acho que você sempre, por mais que você tenha time, você sempre vai se vender tanto para o seu time, tanto para o seu cliente. Outra coisa, toda empresa tem que ter um storytelling. A gente aprende sobre storytelling na Vox. Muito bom. Então, quando chega um funcionário novo ou um cliente, você tem que saber contar a história do seu negócio. Então, o storytelling a gente aprende lá na Vox que tem o story e o telling, que é a história da pessoa, né, ou do negócio, e a forma de contar. Então, às vezes a história é muito boa, mas a forma de contar não é. E vice-versa, né? Então, você tem que estar com o método ali para poder ter isso certinho. A embalagem do produto valoriza. Ou desvaloriza. Sim. Uma coisa interessante, Pedro, quanto por cento que tá o nosso NPS atualmente, em média? Você tem uma noção? Média histórica, 96 pontos. 96 pontos. Ano pontos. passado foi um pouco mais alto que isso. Por que eu perguntei isso? Eu tava escutando também um podcast com o nosso fundador, e uma coisa que ele falou que eu achei bem interessante, e que você acabou tocando um pouquinho nesse assunto, mas eu queria só falar um pouco sobre ele. Por que o nosso NPS é tão alto? Porque o ROI é automático. A pessoa pratica na sala de aula, aí ele chega em casa, já conta pra esposa o quão feliz ele tá, e às vezes acaba aplicando. E aí a comunicação pessoal ali, às vezes do casal já melhora, e aí o ROI é automático. Né? Ele vem de uma forma que não é só na empresa, não é só na apresentação, mas também é na vida pessoal. O resultado, ele aplica e ele já vê o resultado. Exato. Eu vou usar o exemplo da minha esposa, que eu falei que depois de um tempo eu fazendo, ela foi lá fazer também. Ela é psicóloga, atende em casa, então ela atende home office. Ela fica basicamente o dia inteiro sozinha com os pacientes dela. Então chega no final do dia, às vezes ela tá esgotada, porque ela ouve muitas histórias. Quando ela ia pra Vox, era como se fosse uma válvula de escape pra ela. Que legal. Ela, assim, fazia a semana dela totalmente diferente, porque ela vivenciava experiências ali que ela voltava energizada para poder continuar dando o melhor dela para os pacientes dela, né? Legal, muito bom. E voltando um pouquinho sobre a comunicação faz parte da transformação de vida. E aí eu quero perguntar para vocês dois, que o Pedro também tem uma história de transformação de vida maravilhosa, linda, que a gente contou aqui um pouquinho no outro podcast. Vocês acreditam ou percebem que a comunicação ela pode mudar o destino? Olha, teve uma pessoa da franqueadora que falou um negócio uma vez que me marcou bastante, que tem a ver com essa pergunta sua. Não só pode mudar o destino, mas ela literalmente salva vidas. Porque um médico, olha isso, um médico que não dificilmente vai fazer palestra, não necessariamente tem que fazer conteúdo, mas um médico sabendo ser mais persuasivo, sabendo colocar a informação dele, as recomendações dele com mais clareza, com mais convicção, também aumenta a chance do paciente seguir aquelas recomendações. Então, se o médico assume a responsabilidade de ter uma boa comunicação, aumenta a chance do paciente ter um bom resultado no tratamento. Não é só colocar responsabilidade no outro. Fora as outras milhões de possibilidades, porque se o engenheiro também não comunica bem para a equipe dele ali as informações, a chance da obra dar errada é maior. Sim. E tem até aquela história, um médico quando erra, uma pessoa sofre, um engenheiro quando erra, centenas. Então, acho que não tem forma mais impactante de mudar o destino do que salvar uma vida. Eu tenho um exemplo pessoal meu, né? Eu falo que vergonha ela mata. Por quê? Teve uma vez, quando eu era adolescente, eu ia para Ubatuba ali e ia aprender a surfar. Então eu pegava, alugava a prancha e ia aprender a surfar, mas eu não sabia direito. Um dia,
eu passei a arrebentação, né? Onde terminam as ondas, fui lá pro fundo e o mar tava meio bravo ali. E aí o mar começou a me puxar pro fundo. E aí nisso vieram alguns surfistas. Ô, você precisa de ajuda? Eu, não, tá tranquilo. Tava no apuro ali, mas o meu ego não deixava, meu orgulho não deixava eu falar que eu não sabia fazer aquilo. Caramba. E aí o mar foi puxando e aí eu fui tentando voltar, até que nisso eu peguei uma onda ali, tomei um caldo, comecei a me afogar. E aí a prancha escapou, foi pra areia e eu comecei a me afogar ali. Tudo porque eu não tive a coragem de falar, cara, eu preciso de ajuda sim. E a sorte que eu dei, que meu pai, bem na hora, ele foi ver onde eu tava, e aí ele viu que eu tava ali em apuros, pegou uma outra prancha, foi até lá, eu já tava ali me afogando, né, tentando sobreviver, ele chegou com a prancha e me salvou ali. Então, a minha vergonha poderia ter me matado naquele dia. E olha quão profundo é, né, a comunicação e tudo isso são coisas que a gente aprende lá, né, como você superar isso. Essa sua história a gente pode aplicar para nossa vida, que muitas vezes a gente está se afogando, usando aqui uma analogia, a gente está se afogando e a gente não tem coragem de falar, de pedir ajuda. Quantas pessoas estão com depressão, estão passando por dificuldades e não tem coragem de levantar eu preciso de ajuda, me ajuda. Então, o quão impactante a comunicação pode ser. E até de outra maneira também, porque esse orgulho, ele vai ser a maior barreira de aprendizado em qualquer área da vida. Sim. Então, é impossível a pessoa chegar na escola que for e aprender uma habilidade se na cabeça dela ela não tiver o pé no chão para falar, eu preciso de ajuda. Eu quero aprender. Pode ser um método que for. Pode ser um método de outro planeta. Irmão, se você não tiver o pé no chão, a humildade para levantar essa mão e pedir ajuda, você não vai aprender. Então, aí começa a transformação. Sim, e até a humildade de reconhecer que errou, Pedro. Porque muita gente tem medo de falar, eu errei. Me desculpa. E aí? Nossa, aquilo fere. Eu acho que esse ponto, de verdade, ele talvez seja o mais profundo desse tema de hoje, da comunicação que transforma. Ela começa na humildade. De falar, eu não dei conta sozinho. Não consegui. Porque muita gente, isso é um fato, não é novidade para ninguém, muita gente passa 30, 40, 50, 60 anos tendo a comunicação como o maior problema da vida dela. Não consegue falar direito com a esposa, não consegue falar direito com o marido, com os filhos, com os colegas de trabalho. E aí uma pessoa que não tem comunicação boa em nenhum lugar da vida vai ter uma vida problemática. E enquanto ela está sendo orgulhosa de falar, olha, o problema é dos outros, os outros não me entendem, o problema é dos outros que não escuta direito, eu falei claro, mas ele não me entendeu. Ela não sai desse ciclo. Só que quando ela faz esse primeiro passo de, não dei conta, realmente eu não sei mais o que fazer, preciso de ajuda, aí sim ela pode se transformar, ela pode transformar a realidade dela. Começa na humildade. Quantas vezes a gente recebe pessoas para consultoria comercial e aí eles falam, eu já falo bem. Eu não preciso. Cadê a humildade? O erro, né? A oportunidade de reconhecer, eu preciso melhorar. E sabe o que é louco? Geralmente as pessoas que melhor se comunicam que eu atendo, eu faço consultoria com a pessoa e falo, caramba, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Aí você pergunta de 0 a 10, qual que você acha que é o seu nível de comunicação hoje? Aí o cara fala 6. 6? Ele 6. Ou por quê? Ele, não, porque eu sou exigente, cara, eu quero melhorar mais. Fechou. Aí eu converso com uma pessoa travada que você não aguenta ouvir ela falando direito. De 0 a 10, qual o nível de comunicação? A minha 9,5. Eu acho que só não é 10 por causa da minha dicção. Ignorância é uma benção. Todo mundo é mais feliz. Caramba. Então fica a dica, se você é muito orgulhoso, melhor você sondar a sua mente, seu coração, que nada é tão bom que não possa ficar extraordinário. Na dúvida, bota o pé no chão e seja humilde. Exatamente. Exatamente. E fora que estudar nunca é demais. Obter conhecimento é a única coisa que a gente leva. Lifelong learning, né? O aprendizado contínuo. Você nunca pode achar que você já chegou lá. Por exemplo, eu fiz Vox. Se eu fizer de novo, eu vou ter outras visões, outros aprendizados, por mais que seja igualzinho os conteúdos, né?
Agora tem outros caminhos também, né? Eu posso fazer um pós, eu posso fazer outros cursos para continuar me aprendendo, né? Sempre buscando aquele 1% melhor. É porque eu lembrei aqui, Bruno, de uma coisa que eu falei no nosso treinamento de sexta-feira e que cabe bem aqui. Vamos supor, Pedro, que você pegou uma pessoa que realmente fala bem. Tá. Cara, a pessoa fala bem demais. Só que aí você vira pra ela, cara, você fala bem demais. Você sabe que técnica que você usou aqui? Não sei. Cara, você sabe o que você... Que tipo de sentimento que você traz na pessoa quando você fala desse jeito? Cara, eu imagino que seja isso, mas eu não tenho certeza. Essa é a diferença. Você pode já falar super bem. Pode ser o Steve Jobs das apresentações. Mas, se você não sabe que técnicas você está usando, você não sabe o que aquilo vai trazer no seu espectador, e o melhor, como que você vai chegar onde você quer, aí você está contando com a sorte. Agora, quando você conhece as técnicas, vira estratégia. Você faz meio que por instinto. Eu tô fazendo intuição aqui, eu vou fazendo e não sei o que eu fiz, não tem começo, meio e fim, não tem estratégia, não tem profissionalismo. Mas quando você sabe técnica, você também usa isso de forma intencional, né? Vou dar um exemplo. Eu tenho, nas minhas anotações, eu tenho algumas analogias anotadas, algumas histórias para eu poder trazer em alguns momentos que eu achar que faz sentido. Às vezes eu bato o olho lá e consigo ver, pô, essa analogia aqui cabe nesse contexto. Eu vou dar um treinamento, eu posso usar essa história aqui. E aí você vai associando cada coisa com o seu objetivo, né? Muito bom. Sim. E nessa área, Rafa, de ser empresário, faz quanto tempo que você tá nesse negócio? Desde os 9. Que eu tô com as empresas que eu tenho hoje tem cerca de 6 anos. 6 anos. E imagina que o que muito acontece hoje em dia, a pessoa já tem 6, 10 anos de empresa, eu sou um ótimo empresário, bem-sucedido, por que eu vou melhorar a comunicação? Vou continuar ganhando o meu dinheiro. E aí volta aquela humildade de reconhecer, de tentar melhorar mais. Até porque se a gente for olhar pro lado financeiro, as pessoas que mais ganham dinheiro são as que se comunicam melhor, né? Então, você vê, por exemplo, uma referência. Um cara de tecnologia, que a princípio o estigma é essa pessoa só sabe falar com código, que é o Steve Jobs. Ele fazia as melhores apresentações que eu já vi, assim, uma das melhores, pelo menos. Então, por mais que seja da área de tecnologia, ele aprendeu a se comunicar e soube vender muito bem a Apple, tanto que a Apple é o que é hoje, né? As marcas, elas precisam se comunicar também. Por exemplo, a Harley Davidson. Eles comunicam um valor de liberdade para os clientes deles. O Ironman que eu fiz, eles têm o lema deles, anything is possible, tudo é possível. Então, eles estão comunicando com o público. Eu poderia fazer um outro triatlon com as mesmas distâncias, mas eu não seria um Ironman, eu não teria o lema de anything is possible, tudo é possível, eu posso fazer coisas que eu nunca imaginei na minha vida. Então, assim, a marca conta muito, né? E tudo isso é comunicação da marca também. Me conta um pouco mais disso. Como que foi a sua preparação por Ironman? Como que foi passar por isso? E como que foi depois? Porque eu imagino que seja um treinamento bem intenso, até porque a prova já é intensa. Eu não conheço muito, até gostaria de saber um pouco mais, porque eu gosto de esportes. Mas você teve um treinador que te ajudou? Você foi sozinho ali no treinamento? Como que é? Eu tive, primeiro, assim, eu não sabia nadar, né? Sabia nadar, assim, para não me afogar no mar e tal. Mas nunca nadava, se eu nadava 50 metros, eu já tava morrendo ali. E aí a primeira comunicação que eu tive foi comigo mesmo. Primeiro eu falei, eu sou um Ironman, que é um reforço da minha identidade. Mindset. Total. Então, a primeira coisa foi essa. Aí eu fiz aquele lance de jogar o chapéu e buscar. Eu fiz a inscrição da prova, sem saber nadar, sem ter a bicicleta apropriada. A única coisa que eu fazia melhor era correr. E aí nisso eu comecei a jornada. Aí eu até tava olhando esses dias as metas que eu pus, né? Eu coloquei lá que em 3 meses eu queria estar nadando uma distância tal, correndo tanto. Nada disso aconteceu. No começo foi bem desafiador, né? E assim... Depois disso, eu comecei com os mini hábitos de, vou fazer 10 minutos, mas vou fazer. E aí foi onde
começou a fluir. Mas aí eu tinha o meu treinador, que fez muita diferença, porque ele facilitava tudo para mim. Então, assim como eu quero aprender oratório, eu vou na Vox, porque vocês vão facilitar todo o processo. Então, eu só tenho que executar aquilo que ele me passa, né? E isso faz muita diferença também. Aí a jornada aos poucos, foi progressiva, né? Então, fazendo analogia aqui com o aluno que chega lá no primeiro dia e trava, eu chegava no primeiro dia, corria 5 km. No final tava correndo 42, pedalando 180 e nadando 3.800. Na sequência. Então... Caraca. Cara, eu lembro quando você se inscreveu no Ironman, que você falou pra mim que o simples fato de ter tomado essa decisão imediatamente te fez ser uma pessoa mais disciplinada, mais responsável com o seu tempo, mais eficiente. E eu vejo que isso é aplicável em várias áreas da vida e também tem a ver com a transformação, porque isso aconteceu no Ironman, mas ao mesmo tempo, quando você decidiu entrar na Vox, eu tenho certeza absoluta que você já ficou muito mais atento com vícios de linguagem, com como é a comunicação das pessoas que são boas, quais são os detalhes que fazem diferença. E a partir do momento que você fica mais atento com tudo, por causa de uma decisão, a melhora já começa ali, a transformação começa ali. Sim. Até antes de você estar nadando 10 km ou qualquer coisa do tipo. A decisão conta muito. Você falou da produtividade, né? De estar atento com o tempo. Eu lembro que antes de eu fazer o Ironman, eu já tinha esse sonho, né? E aí um dia eu resolvi comprar um Garmin, um relógio Garmin, né? Que mede... Não sei ali. o que é. É um relógio que é para atividade física, que ele mede a corrida, a frequência cardíaca, sono. Legal. Então, que os triatletas geralmente usam. E uma das decisões para eu comprar esse relógio foi isso, de já pensar que eu era um Ironman, que aquele relógio era uma âncora para mim, que é outra coisa que a gente aprende na Vox, a ancoragem. Então, como você ancora as coisas para o seu pensamento mudar. Assim como na empresa, você pode ter âncoras também que vai levar os seus funcionários a ter determinado comportamento, ou seus clientes. Então, tudo isso é PNL que a gente aprende lá na Vox também. Total. É como se fosse marcadores ao longo da jornada. Eu avancei até aqui. Não posso voltar mais. Aí daqui a pouco eu chego até aqui, eu tenho que ter, sei lá, bicicleta, alguma coisa que vai fazer não voltar mais. É daqui pra frente. É legal isso. E teve algum momento da vida de vocês, da transformação, que foi o ponto-chave? Que vocês falaram, opa, aqui a chavinha mudou. Eu tenho. Vou falar em relação à Vox mesmo, porque eu acredito que vai somar muito assim com a nossa conversa. Até em relação a um outro aluno que a gente falou aqui antes, que era o Gustavo. O quanto a transformação de cada pessoa vem em momentos diferentes, mesmo que na mesma jornada. Eu era um cara que quando entrei na Vox era bem travado. Tinha uma timidez, até uma vergonha muito grande. Então na aula 3 eu já senti uma diferença bizarra na minha vida. A aula 3 foi de contato visual. E o simples fato de conseguir colocar o contato visual em prática já me fez ver a vida de outra maneira, porque me fez estar mais atento às expressões dos outros, a como eles reagiam àquilo que eu falava, a se elas realmente estavam interessadas, e a partir disso eu tinha um jogo de cintura muito maior. Então ali, na aula 3, eu já tava assim, pegando fogo já. Falei, legal. Você é louco, se isso é aula 3, imagina lá no final, vou estar uma máquina. E aí, fui trilhando a jornada, e eu lembro que lá na aula 20 e pouco, o Gustavo, que é esse nosso outro aluno, que tem uma empresa de contabilidade, o cara é fera, ele veio falar comigo, ele falou, cara, finalmente eu senti assim que minha vida, cara, meu jogo virou. Como assim? Não, cara, agora minha comunicação, assim, o jogo virou, tá diferente, tô vendendo mais, tô tendo mais resultado. Falei, agora? Você tá sentindo isso agora? Pra mim foi lá na aula 3. A gente tava, acho que na aula 26, alguma coisa assim. Aí ele, cara, agora. Agora. Porque eu aprendi tal coisa. E aí foi onde eu entendi. Cada pessoa vai ter o seu momento de virada. Mas de verdade, você só precisa de um momento de virada. Às vezes um é o suficiente para que seu rumo tome outra direção, outra intensidade a partir dali. Cada um tem o seu tempo. Seu tempo, e não se compara. É lógico, isso é um lembrete para todo mundo, que eu tenho certeza que todo mundo aqui se compara em algum momento. Mas o quanto é injusto a gente se comparar pensando nisso. Cada um vai ter o seu baú do tesouro, cada um tem o seu momento certo. Então, respeita o seu processo, foca no seu, e que os outros sejam inspiração e não comparação. Perfeito, Pedro. E você, Rafa? Eu tive, assim, eu lembro quando eu estava fazendo Vox que mudava muito quando eu ia falar com algum cliente, algum colaborador, ia dar um feedback,
porque eu conseguia manter mais a calma, o contato visual que o Pedro falou, então falar de uma forma mais clara as coisas. E que antes, às vezes, eu saía atropelando, acho que por um pouco de ansiedade, de nervosismo, e com a Vox eu aprendi a ter mais calma, né? E, assim, fora isso, acho que todo o processo evolutivo mesmo, né? Uma coisinha, é um grãozinho de areia ali, cada dia que vai, na soma, vai fazendo todo. Então, isso também contou muito. O que eu acredito que seja interessante, que você tocou num ponto muito legal aqui na sua última conversa também, que é a decisão. E aí entra também a parte do empresário, porque, por exemplo, caraca, eu sei que eu preciso melhorar isso, tá ali a Vox Chuyu, já conheço, já sei o que eles fazem, mas não sei se é pra mim, não sei se é pra agora, porque é mais fácil, é mais cômodo, já tô ganhando dinheiro, já tô sustentando a minha família, tá sobrando, inclusive, mas ele não enxerga o potencial que ele tem ali, ó, que precisa ser despertado. Dentro da comunicação. E o interessante que a gente pode explorar nisso daí também, Flávio Augusto fala muito isso. Não existe estabilidade. De uma hora para outra, tudo pode mudar. E aí, o que sobra? Um pouquinho que a gente estava falando. O que vai sobrar? Aquilo que está dentro de ti. O seu conhecimento. Conhecimento. E a comunicação hoje, no mundo que a gente vive, é, assim, o diferencial. E o que você acredita, Pedro, que... Por que você acha que o cara, ele sabe que ele precisa mudar, mas ele ainda não vai? Boa. Eu tava refletindo isso esse final de semana. É interessante. Porque, vamos pegar o exemplo da academia aqui. Toda pessoa, vamos falar assim, 90% das pessoas já tiveram acesso à informação de que em algum momento tiveram acesso à informação de que, para ela ter uma vida melhor, ela tem que fazer academia, ela tem que treinar, tem que fazer um exercício físico. Mas não são 90% das pessoas que fazem academia ou exercício físico. Então ela sabe, mas ela não tá indo. Então eu acredito que, primeiro, muitas vezes existe sim essa zona de conforto, mas a questão é, como é essa zona de conforto? Ela vem através de eu achar que eu tô ocupado demais na minha rotina, que não dá tempo, de um perfeccionismo muitas vezes. Olha, eu só posso ir na academia se eu tiver 1 hora do meu dia para fazer isso. Mas não necessariamente. Às vezes, se você fizer 10 minutos todo dia, você já começou a fazer o exercício. Você já começou a mudança. E eu acredito que essas são desculpas que também se aplicam nessa questão da comunicação. A pessoa vem, e eu já atendi várias pessoas que trouxeram essa objeção, da pessoa falar, olha, não é meu momento, porque eu tô fazendo uma pós-graduação agora e, cara, eu não vou ter tempo de estudar o quanto eu gostaria. E aí ela fica se baseando em esperar o momento perfeito, que, óbvio, nunca chega. Nunca existe, então vira uma muleta, ao invés de procurar progresso. Ela fica na muleta da perfeição, ao invés de procurar progresso. E a vida, ela é sobre progresso, ela não é sobre perfeição. Não tem como. Então, isso também tem a ver com humildade. De eu não vou fazer tudo perfeito. Mesmo que eu me inscreva nesse curso, eu não vou conseguir trilhar ele da maneira perfeita, mas ele vai me tirar de onde eu tô e vai me levar para um ponto novo. Ele vai me fazer me aprimorar. Eu acredito que é muito nessa linha. E Rafa, pegando um pouco também para a parte empresário, tanto para vocês dois, né? Mas eu imagino que já tenha acontecido com o Rafa. A gente falou sobre o empresário, a pessoa pensar, poxa, mas eu falei, foi ele que não entendeu. E aí entra aquela coisa do retrabalho. Então, a pergunta que eu faço para você é: um erro de comunicação, muitas das vezes ele é motivo pela pessoa que emite ou pela pessoa que recebe? E quando existe essa falha de comunicação, o quanto essa falha de comunicação pode custar num retrabalho, pode custar, de repente, a gente falou sobre médico, numa vida que se perde, no engenheiro. Então imagina, a pessoa calculou a estrutura errada do prédio, vai ter que refazer tudo de novo. Quantos milhões que não deve ser aquilo? Falando nisso, um tempo atrás saiu uma reportagem que lançaram um prédio super chique. Agora eu não lembro onde. Mas que cada andar... Piscina. Exatamente. Acho que foi em Balneário Camboriú isso. Era em Balneário? Vocês viram isso? Não. Tinha um apartamento em cada andar e cada andar tinha sua própria piscina. Só que eles não calcularam a piscina cheia. O peso da água. E aí
lançaram o apartamento, mas ninguém podia usar a Construiu piscina. tudo, mas ninguém podia usar. E era milionário o empreendimento. Nossa, Caramba. Exatamente. Mas pra você, Rafa, acho que você ia responder alguma coisa do que eu perguntei também, a gente acabou te atropelando. Você falou do problema ali da comunicação, se é mais de quem entende ou de quem emite. E eu acho que, assim, a grande parte das vezes é de quem emite. Pode até não ser 100%, mas talvez 99% ali é de quem emite. E é muito difícil, né? Você ser claro. Você vai delegar, por exemplo, uma tarefa para alguém. Você entende de um jeito, na sua cabeça está tudo funcionando. Mas a cabeça da pessoa funciona de outro jeito. Claro. E aí nisso você tem que garantir que a pessoa realmente entendeu. Perguntar para ela, o que você entendeu do que eu falei? E aí faz ela repetir, né? Para ver se vocês estão na mesma página. Isso eu confesso que é um erro que eu ainda cometo muito, viu? Mas se ela fala, eu não entendi, estou com dificuldade, que técnicas que a gente pode aplicar para fazer essa comunicação fluir mais? Analogia na lata. É a primeira de todas. Eu acredito que analogia, primeira de todas, só que existe também, às vezes, a questão de eu falar, a pessoa até entender, só que ela não entender o nível de prioridade disso que eu deleguei. E aí entra uma outra técnica que é fundamental, que é o storytelling. O ser humano ele é movido por histórias. Então a gente vê, por exemplo, a Bíblia, ela não ensina por tópico. Ela sempre vai ensinar através de uma história, porque ali eu me identifico, ali eu consigo entender a importância disso e a prioridade. Então, muitas vezes nessa delegação, nessa questão do dia a dia, tem que ser acompanhado de uma história para a pessoa entender, tá, não é um negócio à toa que ele está pedindo para mim, isso aqui faz diferença. Muito bom. E vocês acham que a comunicação ela muda primeiro o quê? A fala ou a identidade? Por que dessa pergunta, né? Por que tá essa pergunta na pauta? Porque eu acredito que quando você comunica bem, você olha para dentro de si e muda o seu mindset da sua própria identidade. O que, de repente, antes disso, você acreditava, cara, eu não consigo fazer isso, eu não sou esse tipo de pessoa que sobe no palco e fala da sua ideia. Mas, na verdade, você pode ser essa pessoa. E aí, quando você faz o curso de oratória, quando você faz a prática, você domina isso, a sua identidade, eu não vou dizer que ela muda, mas ela melhora. Porque você começa a perceber o seu total potencial. Cara, se eu aprendi isso aqui pra mim, era a maior dificuldade da minha vida, eu consigo qualquer coisa. E aí entra o Iron Man também. Aí entra naquela pirâmide que a gente vê no curso, que primeiro vem o legado, né? Então, acho que tudo começa aí. Qual que é o legado que eu quero deixar? Como que eu quero que meus filhos, meus netos me percebam, minha família? Então, por exemplo, eu quero que eles ouçam daqui 30 anos um podcast desse que a gente está gravando e vejam quem que era o Rafael, quem que era o Pedro. Então, isso tudo faz parte do legado. Aí depois vem a identidade ali, que é quem sou eu, né? Então, os comportamentos, eles dependem da identidade. Muita gente estabelece meta, agora a gente está no começo do ano, a gente está vendo, né? O pessoal colocando metas. Só que a gente sabe que a maioria não vai cumprir, porque ela só pôs o objetivo. Ela não se transformou, ela não mudou a identidade dela. Ela não falou, eu sou um orador, eu sou um comunicador. E tudo começa aí, que aí vai no sistema de crenças que vão moldar os comportamentos para aí sim chegar na fala, né? Que é o que você falou. E aí tem a diferença de simplesmente falar e de se comunicar. O que é falar? O que é comunicar? Porque falar, até papagaio fala. Ele repete lá tudo que está sendo reproduzido para ele. E aí, essa diferença é que pesa. Que muita gente fala, chega na Vox e fala, eu falo bem, mas fala aleatório, soltando palavras ao vento. E aí, o que é comunicar realmente? Aí entra dentro do propósito, dentro da identidade. Intencional. Isso é intencional com postura, isso é intencional com tom de voz, isso é intencional com as palavras. Faz muita diferença. Essa questão da pergunta da identidade aí, ela é bem, bem forte. Eu acredito que é até uma via de mão dupla. Porque aquilo que você começa a mudar, eu lembro que a Vox me proporcionou muito isso, começa a mudar na sua postura, começa a mudar no seu tom de voz, primeiro de maneira bem superficial, te faz se perceber diferente. Porque, se eu consigo falar com a voz com convicção desse jeito, então existe uma pessoa convicta dentro de mim que eu estava ignorando. E aí eu consigo me ver com mais confiança e daqui a pouco essa convicção deixa de ser técnica, vira natural. Então eu acredito que é muito importante essa mudança externa
para resgatar aquela potência interna. Filosofei um pouco aqui. Mas... Tava esperando esse momento. Mas a gente já vai caminhando pro final. E aí eu queria perguntar para vocês, tudo isso que a gente conversou aqui hoje. A pessoa que ela ainda tem dificuldade de se comunicar, que ela ainda não aprendeu as técnicas, o que ela tem a perder? O que acontece? Uma pessoa que ainda não consegue se comunicar de forma clara. Muito da vida. Muito da vida, em todos os aspectos. Primeiro, relacional. Eu entendo que dentro de casa, por exemplo, os conflitos eles sempre vão existir. São várias pessoas diferentes, com visões do mundo diferentes, mesmo que sejam irmãos gêmeos. E se você não tem a comunicação para ser um apaziguador desses conflitos, para encontrar um consenso, para construir algo junto, você está deixando de ter a experiência de um relacionamento na máxima potência dele ali. Isso sempre vai ser algo construído com dois. E o que vai fazer a liga entre essas duas pessoas, dentro de casa, no trabalho, é a comunicação. É o que vai fazer a ponte. Então, você sempre vai viver uma experiência mais pobre na sua vida inteira do que poderia se você soubesse criar uma conexão de verdade com as pessoas. E ser sincero. Óbvio. Obviamente. Porque tem gente que fica ali naquela máscara que não dura para sempre. Não. Que aí entra a naturalidade, né? A primeira aula que a gente aprende na Vox. Exatamente. E você, Rafa? Você já teve algum ponto que você viu assim, nossa, perdi essa aqui. Poderia ter me comunicado melhor. Sim. Muitas vezes. Quando a gente olha para trás, acho que é inevitável você não pensar nisso. Porque eu fico pensando, às vezes, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a confiança que eu tenho hoje, de estar aqui num podcast participando lá atrás, quantas oportunidades que passaram, que eu sei que passaram, que eu poderia ter abraçado, e eu não abracei por conta de não me comunicar, e aí acho que entra no ponto da identidade, não é nem não me comunicar, mas não me sentir apto àquilo, né? Eu sentia que eu era uma pessoa que, eu tenho que ficar na minha aqui, porque eu não sou essa pessoa que fala, que vende, que se comunica, mas quando a dor bate ou o desejo, né? Eu falo que você só muda quando tem uma dor muito forte ou um desejo muito forte. E aí é onde você vê a necessidade de se transformar através da oratória para poder abraçar oportunidades, poder se relacionar melhor em todas as áreas da vida. Então, você já perdeu vendas? Já. Muitas. Quem nunca? E, assim, acho que você tem que pensar no que você tem controle. E você sempre vai... Algumas vendas você sempre vai perder. Só que a sua taxa de conversão, quando você se comunica melhor, com certeza é outra. Quando você usa um bom storytelling, consegue engajar emocionalmente as pessoas e mostrar a importância, né? Que entra no que o Pedro falou. Quando você vai delegar algo, você usar um storytelling para a pessoa entender a importância. Com o seu cliente não é diferente. Você tem que mostrar isso também para ele, como que vai transformar a vida dele através de histórias. Então, assim como as nossas transformaram e a gente está contando aqui. E eu espero que quem está ouvindo e esteja pensando em fazer Vox, ouçam essas histórias e tomem uma decisão. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Gente, a gente está terminando. Queria agradecer a presença de vocês. Pedrinho, mais uma vez, muito obrigada. Rafa, foi um prazer ter você aqui. Conhecer um pouquinho mais dessa pessoa incrível. Gratidão. Vocês querem falar alguma coisa para encerrar? Que mensagem que vocês queiram deixar para os nossos ouvintes, para as pessoas que nos assistem? Eu tava pensando aqui, enquanto o Rafa tava falando agora, nessa questão de quantas vezes ele se omitiu, ele se escondia. E um tempo atrás eu entendi qual que era a diferença de vergonha e culpa. Vocês sabem qual é? Não, qual é? Não? Culpa é o sentimento que vem negativo de quando eu faço algo errado. Então, eu tô me culpando porque eu fiz alguma coisa errada. Isso é algo normal, é aceitável. A vergonha é de quando eu me sinto errado. Eu sinto que a minha pessoa, do jeito que ela é errada. E aí é onde a pessoa se omite de verdade. Então, se de alguma maneira você é essa pessoa que tem esse sentimento de estar errado o tempo inteiro, de se omitir porque o que você vai falar vai estar errado também, não vai ser interessante,
Você não precisa conviver com isso, você não precisa passar mais um ano da sua vida, 2026, levando esse sentimento. A Vox resolve isso e eu tenho certeza de que você tem uma vida maravilhosa pela frente, com coragem, confiança e ousadia. Então, vem pra Vox. Isso aí, olha só. Para mim, a mensagem final é aquilo que eu falei antes. O mundo não está 24 horas te filmando para te reconhecer e te dar oportunidades. Então, se venda, se comunique. Antigamente eu fui muito assim, de esperar as coisas, só que eu não me comunicava e na minha cabeça achava que o mundo tinha que me reconhecer. E aí, quando a gente entende que as coisas partem da gente pro mundo e a gente precisa comunicar isso pro mundo, tudo muda. Nossa, que máximo. Forte. Só Forte. frases aí existenciais para você pensar a semana toda até o próximo episódio. Com certeza. A gente está encerrando. Obrigada, Sadraque, pela Obrigado, companhia Bruno. mais uma vez. E você que nos assiste, continua aqui ligadinho. Curta, compartilhe, não é mesmo, Sadraque? Exato. Curta, compartilhe, manda pra família, manda pra amigos, manda pra aquela sua vovó que sempre falou pra você: ajeita essa postura, fala direito, fala pra fora, manda pra ela que você vai falar: nossa, vozinha, você tava certa. Gente, muito obrigada mais uma vez. E vocês fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.